Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindo. Sem dúvida, uma das melhores coisas que a Intel já fez, um verdadeiro matador de i7, literalmente isso, e você vai acompanhar aqui comigo nesse relatório que tá bem interessante e você vai ver como que esse processador vai se comportar em as nossas especificações técnicas e outras, logicamente, nem tanto assim. E hoje eu tô trazendo o Intel i3-12100F. Ele é pertencente à 12ª geração de processadores da Intel. Seu ano de introdução foi em 2022 com microarquitetura em Intel 7, que basicamente saiu os nanômetros e entraram as letras, né? As nomenclaturas, com a melhor forma assim para dizer. Então, mesmo assim, a gente vê que esse processador ele possui sim 10 nanômetros, tá? Por mais que a Intel tenha tirado esse negócio de nanômetros, a gente vê que a microarquitetura aqui se baseia nessa numeração. Então, se você tem um processador de 14 nanômetros, você vai ver que esse daqui basicamente é superior, porque ele possui 10 nanômetros. E assim sucessivamente, com o avanço da tecnologia, isso tende a melhorar ainda mais e é mais só alegria para nós ainda. O preço do produto para poder importar fica em R$621 lá na nossa querida AliExpress. Eu vou deixar um link aqui onde você vai diretamente para lá, já pega o produto e pega com frete grátis, que é melhor ainda. Para você comprar aqui no Brasil fica meio que inviável, quase R$1.000, não vale a pena. Vamos importar rapidinho, tá na sua casa, sem nenhum tipo de problema. Tecnologia Hyperthreading, ele possui sim, são 4 núcleos reais e 8 linhas de instruções. Vamos ter um pouquinho mais atenção nesses 4 núcleos aqui. A gente não tá falando sobre qualquer tipo de núcleo aqui não. A gente tá falando do núcleo altamente aprimorado, linhas de instruções mais inteligentes e uma série de outras tecnologias que comporta esse Intel 7, essa microarquitetura aqui. Então a gente não pode comparar a outros processadores não. Embora a gente vai fazer uma comparaçãozinha, porque é sempre bom, a gente vai ver como é que fica o comportamento dele basicamente. Em comparações de forma bem resumida, a gente tem o Core i7-7700K com contagem de núcleos de 4x8, arquitetura em 14, temperatura estável de 100 graus, consumo de TDP de 91 e clock boost final de 4.5. A gente tem linha produtiva ok, linha para jogos ok e multitarefas logicamente também em ok. Então se você quer sair do Core i7-7700K e ir para o 12100F, não há necessidade de você fazer isso. Mesmo o 12100F sendo um pouco superior, com diferença entre 10 a 15 FPS, eu acho que não seria uma boa jogada não. Fazer o investimento no i5 da 12ª geração seria mais interessante. Agora, para poder fazer um investimento no i3 não seria uma coisa interessante não. A gente tem uma temperatura estável aqui para esse processador e também para o i3 de 100 graus. Nenhum processador vai trabalhar bem com 100 graus, trabalhando a 100 graus, tá ok? A gente tem um limite padrão aqui entre 70 e 73, tá? No máximo por aí. Mais do que isso, você vai estar diminuindo a vida útil de todo o seu set game. Não só do processador, mas como tudo que você tem aí dentro do seu gabinete. E logicamente, na comparação aqui, o i3 ele sai com uma vantagem absurda, tanto na linha produtiva, na linha de jogos e também multitarefas. Ele tem ok para tudo, tá? Ele é superior ao Core i7-7700K em basicamente tudo, literalmente em tudo, chegando na maioria das vezes até 20 FPS de diferença. Isso é muita coisa. Tecnologia Turbo Boost ele possui sim, são 3.3 no base e o Max chegando a 4.3, excepcional, não tem nem o que se falar. Multiplicador desbloqueado ele não possui. A memória cache a gente tem 12 MB de cache, excepcional. Lembrando que tudo que a gente tá falando aqui é completamente diferente das outras arquiteturas, tá? Então vamos ficar sempre atento com relação a isso daí. Controlador de memória a gente tem um DDR4 trabalhando até 3200 MHz com seu limite máximo final de 128 GB.
Logicamente a gente não precisa de uma porcentagem dessa toda, embora a maioria das placas-mães nem vai chegar a 128 GB. Bom, interessante aqui a gente está utilizando apenas 16 GB e já está muito bom, e você vai rodar diversos jogos perfeitamente e ainda vai economizar um bom dinheirinho. E ele também tem o suporte ao DDR5, que trabalha a 4800 MHz com o mesmo limite final de 128 GB, excepcional. Então aqui você consegue trabalhar tanto com DDR4 quanto com DDR5. Outra coisa interessante, só para a gente não ficar atrapalhado com relação a isso, o processador ele te dá essa tecnologia do DDR5, porém você precisa de uma placa-mãe que tenha o suporte DDR5, só para a gente não se perder com relação a isso daí. Canais de memória, nós temos 2 canais de memória, te possibilitando você estar fazendo logicamente o dual channel e conseguindo ainda mais performance com relação aos jogos. Então nada de single channel, flex modem, triple channel ou até mesmo quad channel, porque esses outros aprimoramentos utilizam 3 canais, 4 canais, e também a questão do flex mode, que vai misturar memórias, e tão pouco single channel, que você vai usar apenas um slotzinho de memória RAM. Não faça isso, você vai perder desempenho, vai estar literalmente jogando dinheiro fora. Consequentemente vai vir as travadas sim, usar apenas um slot de memória vai travar os seus jogos sim. O socket da placa-mãe do processador, enfim, é o LGA 1700, o chipset compatível é o H610 e a placa-mãe de referência é a Gigabyte H610M. Eu vou deixar aqui no link na descrição também, tá? E também nos comentários para você já tá fazendo a compra dessa placa-mãe e já comprar tudo certinho. Lá na AliExpress eu consegui um valor bem interessante e fica mais tranquilo para você fazer a compra rapidinho, já tá na sua casa sem nenhum tipo de problema. O TDP dessa máquina fica em 89 watts, então a gente precisa de uma aprimoração de 120 até 135 de TDP, tá? For fazer compra de um cooler, você vai procurar um cooler de 135 TDP. Porém, a gente não vai deixar a máquina chegar a 100 graus, nenhum tipo de produto, nada consegue trabalhar a 100 graus, ok? A temperatura ideal aqui para a gente trabalhar com esse processador, ela vai de 65 até 78 por aí, e se puder diminuir um pouquinho mais, vai ser melhor ainda, tá? A gente está lidando aqui com todo um set game, não é só o processador que vai sair prejudicado nessa briga, não. Implica todo um sistema, não é somente o processador. Controlador de vídeo, a gente não tem isso aqui para essa máquina, vai ter que fazer um investimento, ou senão você pode estar fazendo a compra do i3 12100 sem essa nomenclatura F. Lembrando que a nomenclatura F significa que ele não possui vídeo. Controlador PC Express, a gente tem 2 versões aqui, tanto a de 4.0 quanto a de 5.0. Aqui também vai depender da placa-mãe que você for escolher. Geralmente a placa-mãe já possui essa tecnologia, então você faz a compra e ela vai de acordo com o processador. Paulo, não tenho condições, eu comprei uma que é o 4.0. Não tem problema, você não vai perder desempenho nenhum com relação a isso. Tanto a 4.0, a 5.0, até mesmo a 6.0 são tecnologias novas e a maioria dos jogos não vão utilizar tanta tecnologia assim. Se a gente fosse fazer uma comparação de FPS, seria entre 0 a 1, tá? Estourando em alguns jogos bem raros até 2 FPS, tá? Não vai fazer muita diferença aí no seu set game não. Fonte de alimentação, nosso mínimo que a gente sempre coloca aqui de 450 até 600. Dependendo da sua placa de vídeo, a gente aumenta essa porcentagem. E outra coisa, para poder finalizar, deixa aqui nos comentários qual placa de vídeo que você quer combinar com esse processador. A gente vai ver até onde o processador vai com essa placa de vídeo que você está querendo colocar nessa máquina aqui. Agradeço a todos vocês, estamos sempre juntos. Não deixa de se inscrever, vem fazer parte da comunidade. E aí, achou o vídeo interessante? Não deixa de curtir também, a gente sempre vai estar junto.